gente, pra quem não me conhece, eu me chamo Isadora e hoje vim gravar um pouquinho pra vocês sobre a cursada da UNR e agora oficialmente posso dizer que sou estudante do 5º ano da Universidade Nacional de Rosário aqui na Argentina. Ano da minha formatura, falta pouco agora, nem parece verdade, mas aos poucos vai se tornando real. E é sobre isso que eu vim falar um pouquinho aqui hoje, sobre o 4º ano, como funciona o 4º ano, como funciona pra regularizar, quais são as áreas que a gente tem nesse ano tão caótico que é considerado o pior ano da UNR, tudo que você precisa saber sobre o 4º ano. Mas, antes de começar o vídeo, obviamente, não esquece de deixar aquela curtida e de se inscrever no canal, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo e, obviamente, envia para algum amigo que queira estudar no UNR ou que vai cursar o 4º ano agora no próximo ano. Antes de começar a falar para vocês sobre como funciona cada uma das áreas e especialidades, acho que é importante destacar quais são os critérios necessários para entrar no 4º ano, né? Quais são os requisitos. Começando pelas instrumentais. Gente, isso era uma coisa que eu não sabia, por isso que eu acho importante colocar no vídeo, mas você precisa ter todas as instrumentais regulares. Ou seja, se você tem alguma instrumental livre porque você não cursou ou você cursou e ficou livre, você precisa aprovar essa matéria na prova final, tá? Então esse foi o meu caso, no caso de inglês e de informática, onde eu não cursei, por isso eu estava livre. Eu fiz a prova final para poder entrar no 4º ano. Caso você não queira, agora não tem problema, você precisa delas regulares, ok? Outra coisa que é importante é que você precisa de uma eletiva para poder entrar no 4º ano. E por último, mas não menos importante, diria que a parte mais importante é ter o 3º ano regular, né? Tanto em júri como defensa, ter em júri aprovado, né? Porque esse é o principal critério para você entrar no 4º ano. Agora eu vou explicar para vocês um pouquinho como funciona a cursada e vamos começar da parte mais importante, né? O que a gente cursa no 4º ano? Porque até então a gente tinha áreas, né, com nomes diferentes, né, como trabalho, tempo livre, ser humano, meio e etc. Aqui não. Aqui a gente encerra esse ciclo de áreas meio loucas, né, com nomes meio loucos. É onde a gente vê um pouco de tudo e a gente começa a cursar as especialidades, é quando a gente realmente tem as rotações dentro das especialidades. E agora a gente vai cursar ginecologia e obstetrícia, clínica médica, cirurgia, né, no caso clínica cirúrgica e pediatria. Essas são as áreas que vão te acompanhar no 4º e no 5º ano. Porém, é importante destacar que ginecologia e obstetrícia é uma matéria semestral, ou seja, é uma área que você vai cursar somente no 4º ano, em um semestre, depois acabou. Já a clínica médica é uma área anual, então você vai cursar a clínica médica do 4º ano, durante o ano inteiro, e clínica médica do 5º ano, durante o ano inteiro. Clínica cirúrgica é uma matéria semestral, porém ela é uma matéria onde você vai cursar em um semestre do 4º ano, e é uma matéria que você vai cursar em outro semestre do 5º ano. Então a mesma coisa acontece com pediatria. A primeira coisa que eu tenho que explicar pra vocês sobre a cursada das especialidades é que agora a gente não cursa mais na faculdade em si e a gente cursa em hospitais. Quais são os hospitais que a gente tem aí disponível para nossa cursada? Eu vou falar os principais porque também a gente vai para consultório em centro de saúde, que aí é designado por cada hospital, mas os hospitais base são o Hospital Provincial do Centenário, que é o hospital da própria faculdade, o Hospital Provincial, que fica aqui no centro. A gente também tem o Hospital Escola Eva Peron, que seria o Baigória, no caso, né, como todo mundo chama. E a gente também tem o Hospital de Ninhos do Vilela, para pediatria. E temos também o Hospital Alberdi, diria dentro do municipal, né, dos hospitais municipais como o Vilela. Como funciona pra gente se inscrever em um determinado hospital? Como as outras áreas da UNR, a gente sempre tinha que se inscrever pelo CIL-Guarani, aqui funciona da mesma forma. O CIL-Guarani, pra quem não sabe, é o sistema da faculdade, onde a gente vai lá, se inscreve, onde tem todas as nossas notas, onde a gente se inscreve para exame, para prova final, para matérias, onde tem o nosso certificado de aluno regular e etc. É ali onde a gente vai se inscrever, ok? No dia determinado vai aparecer as opções de hospitais disponíveis e aí você pode se inscrever de acordo com a sua preferência. Mas eu tenho que deixar bem claro para vocês que o hospital, né, as vagas acabam extremamente rápido, é questão de segundos. Mas pode ficar tranquilo que não quer dizer que você não vá cursar, muito pelo contrário, você vai ter a opção de se inscrever em comissão única. O que quer dizer essa comissão única? Quer dizer que não tem mais vaga em outros hospitais e a secretaria vai distribuir essas pessoas que sobraram, entre aspas, para esses hospitais. Então, muita gente acreditava, e inclusive eu acreditava nisso, que todo mundo que se inscrevia em comissão única ia pro Centenário, mas não é bem assim que funciona, porque eu sou a prova viva disso e eu me inscrevi em comissão única para pediatria e caí no Vilela. Então, sim, se você não quiser ir para determinado hospital, como por exemplo o caso do Centenário, se inscreve em comissão única, que ainda existe uma possibilidade de você não ir pro Centenário, tá? Mas agora vamos falar um pouquinho sobre cada uma das áreas, e começando
começando, né, as áreas que a gente pode cursar em cada semestre. Se você tem sobrenome de A a M, quer dizer que você tá no primeiro grupo. Ou seja, as pessoas com sobrenome de A a M vão começar cursando o 4º ano com ginecologia e obstetrícia e clínica médica, que é anual. E as pessoas que têm sobrenome de M a Z vão cursar cirurgia, no caso clínica cirúrgica, e pediatria e clínica médica, né, a primeira parte de clínica. No segundo semestre, isso inverte, ou seja, as pessoas que estavam com ginecologia e obstetrícia vão cursar cirurgia e pediatria, e as pessoas que estavam com cirurgia e pediatria vão cursar ginecologia e obstetrícia e continuar a cursada de clínica médica. O que acontece em clínica médica no Hospital Centenário, quando a gente tem inversão, né, desses semestres, é trocar o professor que a gente estava cursando, ou seja, na metade do semestre a gente troca o professor de clínica médica e também troca o dia. Então, antes a gente cursava, por exemplo, no meu caso, que eu sou de letra A a M, a gente cursava na quarta-feira, e no segundo semestre eu acabei cursando na sexta-feira. E o mesmo passava com as pessoas que estavam na sexta-feira, que foram trocadas para quarta-feira. Outra coisa que é importante eu falar para vocês é que o hospital que você se inscreveu no 4º ano é o hospital que você vai continuar cursando no 5º. E outra coisa mais importante ainda é que o hospital onde você cursou é o hospital onde você vai render a prova final. Então, por exemplo, eu cursei clínica médica no Centenário, eu vou render clínica médica no Centenário. Eu cursei pediatria no Vilela, eu vou render pediatria no Vilela. Ou seja, a prova final é no hospital onde você cursou, tá? Isso não tem como mudar, é assim e é assim. Bom, agora falando um pouquinho sobre cada uma das especialidades que eu cursei, vou começar por ginecologia, que é a área, né, que eu comecei a cursar, foi a primeira área que eu comecei. E ginecologia, para quem não sabe, vou falar muito para quem não sabe aqui no vídeo, mas vocês relevem, é uma área onde a gente tem duas áreas, porque a gente tem tanto ginecologia quanto obstetrícia, e a gente tem 2 professores, ou seja, um professor para ginecologia e um professor para obstetrícia. E o mesmo acontece quando a gente fala de parciais, a gente tem uma prova para ginecologia e uma prova para obstetrícia, tanto no parcial como no final. Mas eu vou explicar isso um pouquinho mais pra frente pra vocês. Ginecologia, a área, né, em si, a cursada, ela depende muito do tutor que você está cursando. Ou seja, tem tutores que fazem de uma forma e tem tutores que fazem de outra forma. Falando, obviamente, do Centenário, que foi onde eu cursei. Os meus professores adotaram a seguinte forma de carga horária pra gente. Uma semana era ginecologia e na outra semana era obstetrícia. Então, eu tinha 2 aulas por semana de ginecologia ou 2 aulas por semana de obstetrícia, dependendo da semana. Mas tem professores que fazem diferente, onde você tem gineco e obstetrícia na mesma semana, tá? Então isso vai depender muito de tutor para tutor e do hospital que você vai cair. O que acontece é que em ginecologia e obstetrícia, as provas parciais também são a critério dos professores. Ou seja, no meu caso, como a gente era um grupo um pouquinho maior de pessoas, porque geralmente no 4º ano nossas tutorias elas são de 6 a 10 pessoas no máximo, a minha tutoria tinha um pouco mais que isso. Então os meus professores decidiram fazer uma prova de múltipla escolha pra ficar mais fácil de realmente estar avaliando os alunos. Mas a maioria dos professores fazem essa prova de forma oral, tá? Então, pra deixar mais claro pra vocês, quem tem o critério de avaliação é o professor, tá? Não é uma prova universal aí pra todo o hospital. E pra deixar bem claro também pra vocês, é que a prova parcial, a gente tem uma parcial de ginecologia, uma parcial de obstetrícia, unindo as notas, dão a nota do primeiro parcial. Em ginecologia e obstetrícia, em todas as áreas, você precisa aprovar 2 de 3 parciais, ou seja, a gente tem o primeiro parcial e o segundo parcial que também tem que ser aprovado, ou seja, são 4 provas totalizando aí que a gente precisa aprovar em gineco-obstetrícia. A prova final também funciona dessa maneira, ou seja, a prova final oral a gente vai ser avaliado por 2 professores, onde uma é de ginecologia e você precisa aprovar ginecologia para passar para a obstetrícia. Então, são 2 professores aí que te tomam os casos clínicos, e são casos clínicos diferentes justamente porque um é tomado ginecologia e o outro é tomado obstetrícia, ok? O que eu achei da cursada de gineco-obstetrícia? É uma área que eu não botava tanta fé, né, quando eu entrei na faculdade, inclusive era a área que eu falava assim, que entre todas estaria, sei lá, no meu penúltimo lugar de escolha para um pós-faculdade, como uma residência, mas foi uma área que me surpreendeu muito durante a faculdade, não somente em gineco-obstetrícia, mas também na área de sexualidade, né, foi uma área que eu acabei gostando muito, tanto que cheguei até a levar conteúdo sobre saúde da mulher pro Instagram e continuo gostando muito, né? Depois de ter cursado aí a área, eu acabei me identificando muito com essa parte. Mas, infelizmente, eu não tive tantas práticas dentro da cursada de gineco-obstetrícia. De ginecologia, sim, tive práticas de Papa Nicolau e colposcopia. Não foi muita coisa, mas a gente acabou atendendo paciente e tal. Também tive hospital de simulação de Papa Nicolau. E de obstetrícia, eu acabei não tendo práticas com pacientes
Acredito que seja pela lei de parto humanizado, porque não foi só o caso do pessoal do Centenário, como também teve casos de pessoas de Baigória que não tiveram prática por conta dos hospitais que os professores trabalhavam. A gente teve sim prática de hospital de simulação, né, de parto e etc, manobras de Leopold e outras coisas. A gente teve algumas práticas no hospital de simulação de ginecobstetrícia, inclusive foi a área que a gente mais teve hospital de simulação, mas em si foi uma área muito legal de cursar, foi uma área muito interessante. Eu gosto muito mais de obstetrícia do que de ginecologia, mas ninguém precisa saber disso, não é mesmo? Agora falando de clínica médica, como eu tinha falado pra vocês, clínica médica é bianual, ou seja, é anual nos 2 anos também. A gente cursa o 4º ano dividindo professores de semestre em semestre, então, ou seja, eu comecei um semestre com um professor e terminei o outro semestre com outro professor. Clínica médica é um tema, porque cada hospital gerencia, né, de uma forma diferente, mas as provas parciais, elas são unânimes para todos os hospitais, ou seja, eu posso cursar no Centenário, tem alguém que cursa no Provincial, e a gente vai ter a mesma prova indiferente do hospital que a gente tá cursando, sim. A única coisa que muda é que a prova de quarta-feira é diferente da sexta-feira, né, por motivos óbvios, para não ter cola. Mas é a mesma prova para todo mundo, é uma prova parcial de 30 questões, que é feita pelo sistema da faculdade, no caso do Centenário, ou prova escrita, no caso do Provincial, que eu sei que eles fazem a prova de múltipla escolha totalmente escrita. E sim, é uma prova de múltipla escolha, tá, galera? Cai muita farmacologia, umas perguntas bem cabiciosas, assim, e é difícil, só queria dizer isso. Mas a área de clínica médica, a gente tem caderno do aluno, os de ginecologia e obstetrícia a gente também tinha caderno do aluno, a gente vai se guiando pelos casos clínicos. Cada ano tem 25 unidades problemas, ou seja, totalizando 50 unidades problemas que você pode render ao final. Ginecobstetrícia, eu não lembro se era 12 ou 14 unidades problemas, mas é por volta disso aí. Mas dentro da clínica médica a gente vai ver várias especialidades, tá? A gente vai ver dermatologia, cardiologia e por aí vai, tá? Psiquiatria e etc. Então é a área onde a gente vai vendo as especialidades da medicina, tá? Dentro da clínica médica, como funcionam as práticas? A gente teria, em teoria, 2 dias de clínica médica, onde um dia seria de tutoria e o outro seria de prática. Mas nem todos os professores levam a risca isso aí, tá? Por exemplo, no meu caso, as minhas 2 professoras, né? O primeiro semestre eu cursava na quarta-feira e a gente tinha tutoria e depois da tutoria a gente ia pro hospital ver algum paciente. E a mesma coisa aconteceu no segundo semestre, onde cursava na sexta-feira. Mas algumas pessoas têm professores à parte para fazer essa prática, onde você vai, sei lá, na quarta-feira ter tutoria e na sexta-feira você vai lá e tem uma prática, ou na quinta, ou na terça, ou o dia que fica a critério do professor da prática, tá? Isso é uma coisa que pode acontecer também e depende muito de tutor para tutor. O 4º ano, ele literalmente depende de tutor para tutor, tá? E coloquem isso na cabeça de vocês. A cursagem de clínica médica eu achei uma cursada bem pesada, densa, no caso, porque são muitos conteúdos, mas ao mesmo tempo eram conteúdos mais curtos. O que pesa muito na cursada de clínica médica é a parcial, onde você estuda 3 unidades de problemas para cada parcial, então acaba sendo muita coisa. E uma coisa que me decepcionou um pouco também foi que a gente não teve tanta prática na cursada de clínica, né, por conta das professoras que eu acabei caindo. Teve gente que teve muito mais prática, inclusive em outros hospitais também tiveram muito mais prática. Eu sei que no Provincial foi prática até não dá mais. No meu caso não tivemos tanto, mas eu também não acho que seja um empecilho gigante, porque eu quero fazer estágio, né, agora que eu tenho um pouco mais de conhecimento. E com certeza paciente é que não vai faltar, casos não é o que vai faltar. É a mesma coisa de ginecobstetrícia, onde eu pretendo fazer algum estágio nessa área pra ver se realmente eu gosto dessa área ou se eu vou, né, pra pediatria. Agora falando do segundo semestre, que foi quando eu cursei clínica médica, cirurgia e pediatria. Vou começar por pediatria, que pediatria é mais tranquilo, entendeu? Porque clínica cirúrgica é a razão de eu estar gravando esse vídeo. Pediatria eu cursei no hospital do Vilela, que é um hospital de ninho de 3º nível aqui da cidade de Rosário. Foi tipo uma bênção de Deus ter me colocado nesse hospital, porque eu pretendo ser pediatra, né? Ainda tô em dúvida entre ginecobstetrícia e pediatria, mas pediatria, tipo, ganha meu coração assim, ó, totalmente. E esse hospital é incrível, o professor que eu tive foi incrível. Tive muita prática que compensou por todas as outras áreas. Assim, fora do normal, a gente atendeu paciente sozinhos, a gente foi pra guarda, né, tipo, pra porta. A gente viu a parte de internados. Tivemos seminários que, inclusive, foram seminários muito bons. Eu não sou uma pessoa que gosta de seminários, mas eu não gostava de perder os seminários da UDA do Vilela. E pediatria foi incrível. A única diferença, né, a grande diferença para as outras cursadas é que a gente não tem caderno do aluno em pediatria no Vilela. Em Baigória tem.
caderno do aluno, e eu sei que no 5º ano do Vilela também é utilizado o caderno de Baigória de pediatria. Mas o 4º ano a gente não tem um caderno do aluno. As provas parciais do Vilela nesse ano foram todas de múltipla escolha, mas também sei que no ano que vem não vai mais ser assim, que vai passar a ser de forma oral. Então é uma coisa aí a se levar em consideração. Pediatria, não tenho nem que falar, não tenho que reclamar, apenas agradecer, porque foi uma área muito boa, tive muita prática, foi sensacional e eu gostei demais. E quem sabe vocês estão falando com uma futura pediatra e é sobre isso e tá tudo bem. Agora, falando do terror do estudante de medicina que não gosta de anatomia, famosa, né? Cirurgia. Cirurgia é um caos, porque eles dividem em várias rotações, então até você entender, né, como funcionam essas rotações é um pouquinho complicado, mas eu vou explicar pra vocês como funciona a cirurgia. Cirurgia tá dividida em 4 especialidades no 4º ano, tá? No 4º ano a gente cursa 4 especialidades, no 5º ano a gente cursa cirurgia geral. No 4º ano a gente vai cursar otorrinolaringologia, oftalmologia, urologia e traumatologia e ortopedia. Ok, entendendo isso, vocês precisam entender que a gente não vai cursar os 4 meses todas essas áreas. A gente vai passar por rotações. A faculdade divide a gente em grupos, tá? Então, por exemplo, você é o grupo 1. O grupo 1 começa com traumatologia e ortopedia, que você vai cursar durante um mês. Depois, você vai passar pela rotação de urologia. Urologia também dura um mês. E por último, né, se for o caso, né, se for essa ordem que você cair, você vai cursar otorrinolaringologia e oftalmologia. A gente tem aqui 4 especialidades que são divididas em 3 rotações. Por quê? Porque traumatologia e ortopedia é uma rotação, urologia é outra rotação, e otorrinolaringologia e oftalmologia é uma outra rotação, que elas são juntas e formam uma rotação, tá? Por que é importante entender isso? Para você entender como funciona a regularidade de cirurgia. Para você regularizar a cirurgia, você precisa aprovar 2 dessas 3 rotações, ou seja, se eu aprovar otorrino e oftalmo, eu concluo uma rotação e aprovo uma rotação. Se eu aprovar urologia, eu estou concluindo outra rotação e tenho 2 de 3 aprovadas. Se você reprovar o otorrino e regularizar o oftalmo, você perde rotação porque você não regularizou. Não sei se ficou bem claro, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tá? É assim que funciona. E falando de parcial, também é importante vocês entenderem que também é a critério do professor. Então, a maioria das provas de cirurgia são orais, tá? E a gente vai na tutoria mesmo e vai discutindo casos clínicos, ou o professor sai tirando pergunta pra cada um, tá? É assim que funciona a cirurgia e não tem muito pra onde correr, porque até onde eu sei, todas as cirurgias de todos os hospitais são assim, tá? E é sobre isso, não tá nada bem. Eu escolhi o Hospital de Baigória, mas as 3 primeiras especialidades que eu caí, porque eu caí a primeira rotação em otorrino, depois oftalmo e depois urologia, eu fiquei no Centenário. Por essas 3 especialidades, a gente acaba cursando no Centenário, indiferente do hospital que você caiu ou do hospital que você escolheu. Já traumatologia e ortopedia, aí sim eu fui pra Baigória, né, pro Hospital Escola Eva Peron, e a gente teve traumatologia lá. A única especialidade que a gente realmente tem seminários obrigatórios seria de traumatologia e ortopedia. As outras especialidades têm alguns seminários subidos ali no Comunidades e também pelo YouTube na faculdade, tá? Então a gente não tem seminário nas outras especialidades, somente para traumatologia e ortopedia. E isso também é uma coisa que a faculdade publica, tá? Na sua rotação, ela publica certinho os horários para cada um. Então, você só vai assistir o seminário de traumatologia e ortopedia quando você estiver cursando essa área, ou seja, quando corresponder ao seu grupo, tá? A única das especialidades que possui um caderno do aluno é urologia. Traumatologia não tem caderno do aluno, otorrino não tem caderno do aluno e oftalmo tampouco, tá? A gente teve 4 tutorias de otorrino, 4 tutorias de oftalmo e aí um mês completo, né, de urologia, um mês completo de traumatologia e ortopedia. Eu, assim, falando aqui como Isadora, não foi a cursada dos meus sonhos, não foi uma área que eu gostei, nem um pouco. Acho que de todas elas, né, que eu mencionei pra vocês, as que eu mais gostei foi otorrino e urologia, mas oftalmo nem pensar, já até descartei aí de ser uma opção como uma especialidade pós-faculdade, e traumatologia e ortopedia tampouco. Eu não vi a hora de acabar a traumatologia porque eu não aguentava mais. Mas porque tem muita anatomia, eu não sou fã de anatomia, sempre gostei mais de histologia, nunca foi segredo pra ninguém, mas
Acaba sendo bem interessante a cursada, só não é algo que eu tenha muita afinidade, mas tirando isso, ok. Última coisa que eu gostaria de lembrar vocês aqui e deixar bem claro é que você precisa aprovar 2 de 3 parciais em clínica médica, em ginecobstetrícia e em pediatria. Já na cursada de cirurgia, não. A cursada de cirurgia você tem uma prova para cada uma das especialidades, ou seja, você tem uma prova para otorrino, uma prova para oftalmo, uma prova para urologia no caso, e uma prova para traumatologia e ortopedia, tá? Totalizando também 4 provas como em ginecobstetrícia. Qual cursada eu achei mais pesada? Se foi a do primeiro ou do segundo semestre? Sem dúvida nenhuma, a do segundo semestre. Do segundo semestre a gente tem pediatria, cirurgia e clínica médica. Como cirurgia a gente tem muita prova, acaba sendo muito pesado. E quando eu falo muito pesado, é muito pesado mesmo, foi desgastante. Em comparação com o terceiro ano, o que eu achei foi que o quarto ano tem muita carga horária, tá? A gente tem muita aula, mas eu achei os conteúdos do terceiro ano mais pesados no sentido de serem mais chatos de estudar e realmente tem muito conteúdo que você não consegue acompanhar. Já no quarto ano, eu acho que dá pra acompanhar os conteúdos, isso é uma coisa que sim é possível, mas como a gente tá cursando muita coisa, a gente acaba meio que se perdendo e também tentando, acompanhar mais os parciais. Mas sim, dá pra acompanhar a cursada. Só que é mais pesado justamente por conta da carga horária, onde às vezes a gente acaba ficando, sei lá, um período inteiro no hospital, ou acaba ficando o dia inteiro longe de casa. Porque, por exemplo, tinha dias que eu ia pra Baigória, que eu saía quando eu tava 5 horas da manhã, saía por volta das 7 e chegava em casa 6 horas da noite, porque eu tinha cirurgia de manhã e pediatria à tarde, e acabava sendo muito mais pesado. Até porque é diferente, né, de quando você vai na faculdade, assiste uns seminários e tal, e outra coisa é você pegar ônibus de 45 minutos pra outra cidade, ficar em pé, atender paciente, assistir seminário e etc. Então acaba sendo uma cursada um pouco mais pesada, mas ainda assim, se eu fosse escolher entre a cursada do terceiro ano e a do quarto ano em questão de conteúdo, com certeza a do quarto ano, porque é muito mais interessante, tudo tem um começo, meio e fim, né, porque é onde a gente tá realmente vendo as enfermidades, então a gente vê o que é a definição, no caso, a clínica, a gente tem ali os métodos complementares, como a gente vai tratar o paciente, e aí quando você vê realmente isso na prática, como foi mais em pediatria, né, que é onde a gente atendeu muito paciente, acaba tornando tudo isso mais interessante. Eu acho que é isso, e se vocês tiverem alguma dúvida, obviamente, vocês podem deixar no comentário, eu tentei resumir, assim, essa cursada meio caótica, meio louca do quarto ano. E obviamente vai faltar alguma coisa, mas esse vídeo já tá muito longo e é por isso que eu vou encerrar ele aqui. Mas se vocês quiserem algum outro ano também, vocês podem colocar aqui nos comentários. Eu vou fazer um vídeo falando sobre o terceiro ano, a cursada do terceiro ano, o que eu achei, como foi, o que cai, etc. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Beijo, tchau!